No começo era apenas um menino trabalhando com seu pai. Era só um carpinteiro que pregava sobre salvação e paz. Ele andava pelo mar da Galileia, com seu jeito amoroso de falar. Mas aquele carpinteiro pregador começou a incomodar. Suas mãos curavam cegos e aleijados e sarava corações. Muitos pobres eram bem alimentados pelas multiplicações. Os necessitados vinham aos seus pés, esperando um milagre conseguir. E com isso os inimigos levantaram e vieram lhe ferir. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era o carpinteiro, era apenas o cordeiro tão sozinho. No Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é guerreiro do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano, sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era o carpinteiro, era apenas o cordeiro tão sozinho. No Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como cordeiro, ressuscitou como um leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é o guerreiro do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano, sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Seja convosco. Mais uma vez, e pela graça de Deus, chega até vós o pastor Adelino de Souza em direto do estado de Norte Carolina, nos Estados Unidos da América, e com o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém, glória ao Senhor. Nós cantamos, nós louvamos a Deus, Yes, aleluia. nós oramos. Mas o mais importante deste programa
é a Santa Escritura. É o recado que Deus tem para nós. Yes. É o pão do céu, o pão da Amen. vida, a água da vida. É o Evangelho, Yes. que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que quer. Assim, em primeiro lugar, rendemos a Deus Pai, Filho e Espírito Santo louvor, a honra, a glória e a adoração por quanto teve misericórdia do mundo, enviando o seu Filho à cruz para pagar o preço da nossa redenção. E em segundo lugar, quero lhe dizer, como é nosso costume, que hoje é mais um dia de boas novas. Pois vamos anunciar o noticiário do céu, que são sempre as melhores notícias. E uma dessas boas notícias é esta, que Deus dá a oportunidade ao homem para se preparar na terra, para viver eternamente com Deus no céu. Se decidirmos ouvir os seus santos conselhos, nós teremos a sua comunhão na eternidade em um bom lugar. Portanto, pedimos em nome de Jesus que estejam atentos à Santa Escritura que vai ser ministrada. Contudo, aqueles que desprezam a palavra de Deus vão naturalmente colher o fruto da sua sementeira, ou bem ou mal. Deus é bom até para com os ingratos e maus. Deus quer salvar a todos nós. Aleluia. E nesta hora nós vamos orar a Deus. Graças a Deus pelo privilégio que o Senhor nos dá em poder exaltar e glorificar o seu nome. Aleluia. Eu não me canso de dar glórias ao nome do Senhor, porque Ele remiu a minha alma, perdoou os meus pecados, me lavou no seu precioso sangue e me amou quando eu ainda era uma pecadora. Mas graças a Deus, aleluia, que o Senhor me reconciliou com o Pai. Aleluia. Remiu a minha alma, perdoou-me. Aleluia. A minha alma está grata ao Senhor por todo o bem que o Senhor me tem feito. Glória ao nome do Senhor. Querido irmão, querida irmã, busque mais e mais ao Senhor. Este é o melhor conselho que nós podemos dar nesta hora. Busca ao Senhor, porque as coisas não estão nada boas pelo mundo todo, meu Senhor. Mas nós temos uma promessa, é de que não estamos sós. Ele está conosco para nos proteger, para nos ajudar, para nos confortar, para nos, aleluia, abençoar. Glória ao nome do Senhor. Vamos orar por si, por toda a sua família, para que Deus os salve, Deus os abençoe, o seu lar seja um lar abençoado, seja um lar que serva ao Senhor, porque há uma diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem. Nós um dia vamos ver essa diferença, e mesmo até aqui na terra nós já vimos essa diferença. Glória ao nome do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, adoramos o Teu nome, exaltamos o Teu nome, porque é nome sobre todo nome. Bendito seja o nome de Jesus. Nome poderoso é o nome do Senhor. O Rei dos Reis, o Salvador do universo. Aleluia. Não há outro nome que nos tenha sido dado debaixo do céu pelo qual nós possamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus. Porque também foi somente Jesus que foi à cruz do Calvário pagar o preço da nossa dívida para nos reconciliar com o Pai. Senhor, abençoa os meus irmãos, as minhas irmãs, Senhor, todos aqueles que nos ouvem, os nossos amigos, Senhor, todos aqueles que ouvem a Tua santa palavra. Nós não temos nada para lhe dar a não ser, aleluia, o Teu Evangelho que cura, que liberta e que satisfaz. Glória ao Teu nome. Abençoa e guarda e protege-os em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Amém. Glória a Deus, nosso Senhor. Agradecemos aos queridos irmãos virem a este programa. Que o Senhor vos abençoe na medida do possível. Pedimos que possam repartir este pão da vida, porque desta forma estamos fazendo também algo para Deus. E depois desta oração,
queremos dizer-lhe o seguinte, que este programa é o programa número 7 do estudo bíblico, o cristianismo bíblico simplificado, parte número 7. E naturalmente é a lição número 5 deste estudo. A lição número 5 é o mundo dos perdidos e o mundo dos achados. Portanto, vamos ler a Santa Escritura, que se encontra em São Lucas, no capítulo 15, verso 10 ao verso 24, que diz assim: Assim vos digo, disse Jesus, assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos seus concidadãos, daquela terra, o qual o mandou para os campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse, quantos jornaleiros meu pai tem abundância de pão e eu aqui pareço de fome. Eu vou ler de novo este verso. Lucas 15 e verso 16. Verso 17. E tornando em si, disse, quantos jornaleiros meu pai tem abundância de pão e eu aqui pareço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa o melhor vestido, e vestiu-lhe, e pondo-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o e comamos, e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Diga comigo este último verso. Lucas 15, 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Nós vamos falar sobre o mundo dos filhos perdidos e o mundo dos filhos achados. Pergunto-lhe, você já perdeu alguma coisa de valor? A segunda pergunta, será que também já achou alguma coisa de grande valor? Neste assunto do mundo dos perdidos e dos achados, ele se refere a preciosas almas que Deus criou, que vêm a este mundo segundo a vontade de Deus, que disse, ajuntai-vos e multiplicai-vos, um homem e uma mulher. E damos graças a Deus, porque fora disto, tudo é espúrio,
humano e satânico. De maneira que as famílias foi a primeira instituição que Deus criou, um homem e uma mulher. Mas também foi a primeira instituição que Satanás atacou. De maneira que ainda hoje é assim. E há filhos perdidos e filhos achados. Mas nós estamos falando em coisas mais profundas, acerca do valor de uma alma que foi perdida, que foi morta e que foi revivida, ressuscitada e achada. Esta é a história da humanidade sem Deus e com Deus. Compreendemos nós o valor de uma alma perdida. Esse valor é tão grande que para redimir, para achar essa alma, o próprio Deus teve que encarnar na pessoa de Jesus e dar a sua vida em seu resgate para achar. Assim, ao introduzir esta mensagem, esta história da parábola do filho pródigo é realmente a vida de todo o pecador da terra. E se fôssemos a meditar profundamente no assunto, levaria muito tempo. Contudo, vamos fazer apenas um estudo superficial da mesma, mas que nos alerta o suficiente para concluirmos o quanto precisamos de voltar à casa do Pai. Quando nós nascemos e vimos a este mundo, temos de Cristo um glorioso ensino de que todos os meninos pertencem ao reino de Deus, conforme está escrito em Marcos 10 e verso 14. Deixai vir, amigos meninos, porque deles é o reino dos céus. E eu penso que estes meninos abrangem todo o mundo, todas as famílias. Estas criancinhas são inocentes. Contudo, naturalmente surge uma pergunta. Por que não continuamos pertencendo a esse reino de Deus? Quando chegamos a uma determinada idade. Por que é que isto acontece e não permanecemos nesse reino que Jesus afirmou que deles é o reino dos céus? Quando chegamos à idade juvenil, quando chegamos à idade do nosso entendimento entre o bem e o mal, pergunto por que se perde o contacto com a comunhão com Deus. Vários aspectos estão narrados nestas escrituras para nos alertar para esse facto. É isso mesmo. É a idade e é o pecado. São os amigos sem Deus, são as nossas companhias erradas que escolhemos, é o pecado que brota da nossa natureza adâmica, cheia de graves problemas, com todo o tipo de concupiscência. Então, ficamos perdidos, mortos e separados de Deus. Tão fácil quanto isto. Assim é o título do nosso estudo, simplificado para podermos compreender o que é o Evangelho. Quando chegamos à idade da razão, de compreendermos o bem e o mal, todos nós precisamos de arrependimento. Todos, todos e todos. Não só de arrependimento, mas de conversão. A conversão e regeneração é o ponto crucial da nossa vida quando ouvimos o Evangelho e nós temos que decidir. E então nos tornamos filhos de Deus por adoção. E muitas são as vezes que essas conversões só se dão quando o diabo tem destruído a moral das pessoas e o tem sujado de tal forma como esta passagem das Escrituras
nos faz lembrar um homem que Jesus falou que estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Mas este era de Deus, mas saiu de casa do Pai. Este quadro alerta-nos para todos aqueles que conhecem a Deus e um dia desaparecem bom para este mundo. Chamam-se filhos pródigos. Graças a Deus por aqueles que voltam à casa do Pai. Estava morto e ressuscitou. Estava perdido e foi achado. Se, porém, o arrependimento não chega, são muitos os que até podem viver bem abastados, mas sem Deus, servindo às suas riquezas, ao seu mamão, e gozando os prazeres da sua carne, ficando enlaçados como o rico da passagem do rico e do Lázaro, ministrado por Jesus em São Lucas 16, 19 a 31, cujo fim foi o inferno. Para quem quiser ouvir, ler e guardar a lição que o Senhor disse, que esse homem pedia ao pai Abraão que Lázaro, cheguento Lázaro, antigo Lázaro, lhe fosse refrescar a língua porque estava atormentado naquela chama. Não brinquemos com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é espírito e vida e ela regenera as pessoas se nós deixarmos que elas façam esse trabalho. De contrário, iremos para esse lugar de tormento. Diga tormento. Qual é o lugar que você vai escolher aqui na Terra para viver na eternidade? Todos estes, ou pobres ou ricos, são os filhos que se perdem. E neste mundo dos filhos perdidos está a maior parte da humanidade. E nós, os que somos salvos por Jesus, somos responsáveis pelo seu sangue, se não fizermos a nossa parte para os encontrar e levar de novo ao aprisco de Deus. O facto é que em Ezequiel 3, 16 a 21, tem esta mensagem dessa responsabilidade dos atalaias de avisar tanto justos quanto injustos. E se eles se perderem, Deus requer de nós o seu sangue. Somos nós cristãos, somos nós atalaias, somos nós testemunhas de um reino que não pode ser abalado. Além disto, há muito tempo também que se ouve o grito de São Paulo dizendo: ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Aplique-o a si, porque eu o tenho aplicado a mim. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Esta é a responsabilidade que Deus coloca sobre aqueles que chama para o seu aprisco. Que estamos nós fazendo em prol dos perdidos? O facto é que os cristãos de Cristo são devedores. Diga devedores. Para com o seu próximo, daquilo que Deus incumbiu na distribuição do pão do céu. Como está escrito em Romanos 1, verso 14 e verso 15. Você e eu, se formos servos de Deus, somos devedores aos outros daquilo que Deus nos deu. E nós estamos ministrando isso. Estamos-lhe dizendo que Jesus pagou o preço da sua redenção no Calvário com a sua vida, com o seu sangue, e que você tem uma escolha a fazer, ou ir para o lugar de tormento, ou ir para a glória do céu. E só o pode fazer enquanto tem o fôlego da vida, porque há até pregadores que estão pregando e eles morrem nos púlpitos, ficam a sonhar e acabam-se como: eu vou fazer desta forma. E terminaram os seus dias.
seja pregador, seja ovelha, seja perdido, seja quem seja. Vem o dia em que o seu espírito de vida lhe sai e a pessoa nada mais pode fazer. Como partiu, como decidiu, assim acontecerá. Mas graças a Deus, porque o Senhor foi preparar um lugar na casa do Pai para aqueles que o seguem, para as suas ovelhas, para aqueles que tomam o aviso: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E as outras religiões, pastor? As outras religiões têm que ouvir aquilo que eu disse e decidir se querem ou não, porque debaixo do céu não há outro nome pelo qual devamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus. Só quem salva é Jesus. Todo mundo pecador, só quem salva é Jesus. Só quem salva é Jesus. Só quem salva é Jesus. Ninguém há como Jesus. Tomemos o aviso de Jesus que se escondermos o nosso talento, o nosso fim será o eterno sofrimento. Ouvimos nós o que disse Jesus? Se escondermos o nosso talento que nos foi dado, 5, 2 e 1. A todos Deus dá alguma oportunidade de ministrar aos outros aquilo que recebeu. Conta-se que havia no passado, digamos há 100 ou 150 anos atrás, quando ainda não haviam muletas de pau, uma senhora não tinha as duas pernas. Mas sabe o que é que ela fazia? Ela morava num andar, creio que era num terceiro andar. Por baixo havia a rua e o passeio da rua. E ela não podia fazer muito, não podia andar. Mas ela escrevia papelinhos e deitava pela janela fora para o chão. E as pessoas apanhavam aqueles papéis e naqueles papéis dizia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta senhora, esta irmã, não estava guardando o seu talento, não tinha pernas para andar, mas tinha algo que podia fazer, evangelizava dessa forma. E as pessoas liam. Havia um homem que não sabia ler nem escrever e andava sempre com a Bíblia debaixo do braço. E era um homem que não se calava. E esse homem, não sabendo ler, como é que ele podia evangelizar? Vejam a sabedoria. Isto é uma história que se conta, creio que, a verídica. A sabedoria que Deus deu a este homem para que o seu talento não fosse guardado, mas se pusesse em ação. Quando ele ia evangelizar e começava a falar da palavra de Deus, ele tinha em mente quais eram as palavras. E pegava na Bíblia e dizia àqueles que o ouviam: abra aí em João 3,16. Abre aí em Romanos 5, verso 8. Abre aí em Apocalipse 21, verso 27. E o homem não sabia ler. Sabe quem é que lia? Eram os outros que sabiam ler, não era ele. Mas ele podia falar e sabia onde é que estavam as Escrituras e o que é que as Escrituras diziam. Não guardemos o nosso talento, porque se o guardarmos, Jesus diz que haverá pranto e ranger de dentes. Para onde vai essa pessoa? Mateus 25 e verso 30. Posto isto, vejamos dois aspectos desta mensagem bíblica dos filhos perdidos e filhos deixados. Primeiro, os 7 passos para a queda dos filhos que se perdem. Na leitura desta passagem das Escrituras, colhe-se um precioso ensino de Cristo para nosso aviso sobre a perdição daqueles que, em crianças e idade juvenil, ainda pertenciam ao reino de Deus. E desta forma temos vários passos a considerar, como se deu e como se dá a queda para a perdição. Além disto, assim, para chegarmos
a uma conclusão, precisamos de compreender que o pai da parábola representa Deus e os filhos representam a família convertida. E que a saída do filho mais novo da casa do pai representa a tentação deste mundo nas pessoas incitadas pelo diabo. Lembra-se que o diabo não tenta os que são dele porque são suas ovelhas perdidas, mas tenta e anda procurando os outros que saíram do seu rebanho, porque finalmente todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas graças a Deus por aqueles que saem desse rebanho maligno e se fazem o rebanho de Cristo, que segundo Lucas 12:32 é um rebanho pequeno. E é esse que Satanás procura para destruir, de muitas e variadas formas. Filho perdido e filho morto. Perdido significa extraviado ou desaparecido. Jesus disse: ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 10 e verso 6. Mas morto significa que deixou de viver. Precisa ser ressuscitado espiritualmente. Perdeu o contacto completo com Deus. Satanás o levou para o seu rebanho. Mas em Colossenses 13, verso 1, diz a palavra de Deus: se já ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Então a pessoa morta em pecados precisa de ressuscitar. A pessoa perdida precisa de ser achada. E há muitos que se enganam a si mesmo, dizendo: não, eu creio em Deus. E deixe-me dizer aqui, o diabo também crê e estremece. Quem crê em Deus é uma ovelha de Deus disciplinada na Santa Escritura. Meditemos no que nos mostram estes versos de Lucas 15, acerca destes 7 passos da queda. Primeiro, no verso 12, no aspecto humano, temos o egoísmo e vontade própria sem a supervisão do Pai. Por outro lado, Deus não obriga o Filho, porque é de livre-arbítrio. As leis humanas destes dias são uma rua muito larga para a perdição da juventude. Em segundo lugar, no verso 13, vem a separação de Deus pela decisão da pessoa. Nós podemos decidir ou bem ou mal. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Terceiro, verso 13, que a pessoa perde os valores morais e espirituais. Quarto, verso 13 ainda, que a pessoa fica corrompida, devassa e libertina, ou licenciosa, gasta tudo quanto tem com as meretrizes, etc. Em quinto lugar, no verso 14, que a pessoa fica em bancarrota espiritual. Em sexto, no verso 15, que a pessoa fica servindo ao diabo na lama do pecado. E em sétimo lugar, verso 16, que a pessoa fica em ruína espiritual total, morrendo no seu pecado. E agora vai apacentar porcos e até quer ser alimentado com as bolotas dos porcos. Isto é o que faz o Satanás. Mas a Bíblia Sagrada diz, em Tiago 4,7, resisti ao diabo, sujeitai-vos a Deus e o diabo fugirá de vós. Diga amém. Somente quando nós nos sujeitamos ao Senhor. Após esta situação ruinosa do pecador, algo desperta para uma reflexão e consciência, que é a voz secreta da alma, com que Deus dotou o homem para avaliar a sua decisão, sua situação e tomar decisões. É a voz secreta da alma. É algo que o homem é dotado desde a sua criação. Diz o verso 17 que ele tornando a si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Isso significa que o homem sabe discernir entre o bem e o mal. Que faz o bem ou faz o mal. Porque Deus dotou o homem dessa forma, em Gênesis 3, 22, diz: eis que o homem é como cada um de nós, sabendo o bem e sabendo o mal.
O homem não é nenhum macaco, não é nenhum símio. Foi feito à imagem e semelhança do seu Criador. E agora os 7 passos para a salvação dos filhos achados. Este homem voltou a si, começou a compreender que na casa do pai havia abundante pão e ele ali parecia de fome. O que é que isso significa? Nós estamos falando em coisas espirituais e não naturais. A coisa é natural para ilustrar a parte espiritual. Todo o ser humano, vejamos agora os 7 passos da salvação desses filhos, os filhos achados. Todo o ser humano precisa de compreender sua situação perante o seu Criador e tomar boas decisões na hora oportuna. A reconciliação com Deus é o escape. A reconciliação vem quando começamos a pensar naquilo que é bom e naquilo que é mau. Quando ouvimos o Evangelho, nós vamos decidir. Além de tudo mais, a nossa consciência nos dita, nos faz compreender o que é bom ou o que é mau. Portanto, nesta passagem bíblica aprendemos isso, porque, sem qualquer dúvida, essa é a situação de todo o ser humano que se desvia de Deus quando chega à sua idade, passando de menino à compreensão adulta. Então o filho perdido tomou de novo a direção da casa do pai e iniciou 7 passos de recuperação, de arrependimento, de reconciliação com Deus. Consideremos então o seguinte. Primeiro, no versos 8, o filho perdido tomou a decisão de voltar para Deus. A nossa decisão vai determinar o nosso destino. Segundo, versos 8 e versos 9. Veio o arrependimento, reconhece e decide confessar o pecado a seu pai. Não confesse seus pecados a ninguém. A ninguém. Nenhum sacerdote, até porque no Novo Testamento não há sacerdotes. A igreja é um sacerdócio. Não confesse seus pecados a ninguém. Entre no seu aposento, no seu quarto, e faça a sua confissão a Deus, como fez o filho pródigo. Então, arrependido, reconhece e decide confessar o seu pecado. No verso 20, em terceiro lugar, ele voltou ao Pai que o esperava a todo o tempo. Deus ama os pecadores e não os quer perdidos, mas achados. Em quarto lugar, ele reconciliou-se com Deus. Em quinto lugar, fez a sua confissão sincera ao Senhor. Em sexto lugar, foi revestido espiritualmente com um vestido novo, um vestido espiritual. Reconciliou-se, ressuscitou. Foi vestido de um vestido novo. E em sétimo lugar, 23 e 24, versos 23 e 24, deu origem a uma festa no céu. Assim haverá festa por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Será que esta é a sua situação e você quer fazer festa no céu? Hoje é esse dia. Esta é a situação de todo ser pecador que se arrepende. A sua situação faz que o céu fique em festa, porque mais uma alma deixou de servir o diabo para servir a Deus. Jesus disse em Lucas 15:7 que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, como já disse, mais do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ao ouvirmos estas Santas Escrituras, ficamos conhecendo o santo ensino que Deus nos dá para a nossa reconciliação com Deus. E se for esse o caso, como fez este jovem, será mais um daqueles que causa alegria no céu. Nesta pequena lição das Escrituras aprendemos grandes coisas relativas à vida dos seres humanos, sua situação, sua transformação, por um bem pequeno ato de fé, decisão de mudar de vida.
decisão de mudar de vida. Em termos seculares e naturais da vida, sabemos que por todo o mundo se perdem e se acham muitas e variadas coisas, e embora umas se voltem a encontrar, outras, porém, perdem-se para sempre. Também muitos seres humanos, fisicamente falando, seguem o mesmo caminho, particularmente pessoas idosas, pelo que o seu estado de saúde pode ter sido o facto de se terem perdido, desaparecem das suas famílias e elas ficam sofrendo, e até muitas criancinhas que não discernem o perigo, infelizmente, tem acontecido. Enfim, há muitos que se perdem e outros que se acham. Em termos espirituais, todas as pessoas do mundo continuam perdidas neste pobre mundo quando atingem a chamada idade da razão ou da compreensão adulta, que podem compreender entre o bem e o mal. Elas ficam na situação de perdidos e mortos em ofensas e pecados, como nos ensina as Escrituras no verso 24. E nós vamos concluir esta lição número 5. Quando o homem atinge essa idade da razão, ela é a mais perigosa da sua vida. Usa dizer-se que a juventude é o coração de uma nação. Conforme a juventude for, assim vai ser a nação. Mas graças a Deus que o Evangelho faz-nos compreender que temos que tomar decisões acertadas. Portanto, a idade da razão é a idade mais perigosa da vida. É a idade de tomar decisões e elas podem ser boas ou más decisões que vão determinar o nosso destino. Por essa causa, se as crianças têm sido educadas no sistema de educação com fundamentos bíblicos, eles irão compreender que são pecadores destituídos, Romanos 3:23, e que precisam de confessar a Cristo como seu Senhor, aceitando o seu sacrifício no Calvário e recebendo a adoção de filhos, João 1:12 e 13, Romanos 8 e verso 15 e Gálatas 4, verso 4 ao verso 6. Isto é o que acontece quando as pessoas são educadas no temor de Deus e um dia Satanás as tenta e eles vão para este mundo e perdem-se, que é o caso que estamos falando. Por outro lado, se as crianças são de famílias sem conhecimento, normalmente enveredam por maus caminhos, tornando-se ou ateus, ou religiosos de tradição, ou elementos de violência na sociedade. Que diferença faz o Evangelho? Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O homem sem Deus está morto em ofensas e pecados. Mas todos os pródigos podem ressuscitar e podem ser achados. Infelizmente, a maior parte dos casos não conseguem encontrar a Deus, e o facto é que Jesus disse que somente um dos 4 campos recebe a semente de Deus e dá fruto, ou seja, somente 1/4 da população do mundo é salva. Mateus 13, 1-23. E, contudo, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus não quer que alguém se perca, mas que todos se salvem. Deus ama os pecadores de tal forma que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, não se aparte de Deus, mas tenha a vida eterna. No nosso caso, partimos deste princípio que o perdido e morto tinha tido comunhão com o Pai do céu, porque o Filho reconhecia que na casa do Pai havia pão com fartura. Pão do céu, para alimentar a nossa alma e o nosso espírito. Pão com fartura. Este é o pão da vida. Esta é a água da vida. Ao ingerirmos esta comida espiritual,
pelos ouvidos e ficando no nosso coração, a Bíblia Sagrada diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez de novo. E assim fica totalmente diferente por causa do pão espiritual que ingere. Na generalidade, em muitos e variados casos, depois de uma vida sem Deus, desde a sua meninice, e estando numa situação de servos do pecado e no profundo da lama, quando ouvem a palavra de Deus e lhe dão valor, entendem esse novo pão espiritual. E isto até tem acontecido com presidiários, com pessoas que vão para uma cadeia por muitos anos e ali encontram a Cristo como seu Senhor e Salvador e até muitos se têm tornado ministros da palavra. Foram pagar um preço muito alto e tiveram um encontro com Deus na própria cadeia. Normalmente, eles se tornam grandes servos de Deus pelo grande valor que dão à misericórdia de Deus que os livrou de tal situação. A misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. E essa misericórdia chegou aos nossos dias. Lembremos-nos de que uma parábola é uma comparação ou narração para ensinar uma verdade moral ou espiritual. Na casa do Pai ou a casa do Pai, ilustra a comunhão com Deus, o Pai ilustra Deus, o pão significa ou ilustra a palavra de Deus, que é espírito e vida, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Espero que esta pequena lição nos ensine as verdades espirituais, tanto na perdição como na reconciliação com Deus, neste simplificado modo de entender o cristianismo bíblico. Amém e amém. Terminamos aqui a lição número 5 deste estudo. Se Deus permitir, no próximo domingo, às 9 da manhã, horário de Nova Iorque, voltaremos a estar convosco. Entretanto, por favor, faça algo em prol do seu próximo. Não guarde o talento que tem recebido de Deus. Reparta esta mensagem com o seu próximo, com tantos quantos puder. Faça como aquela senhora que não tinha pernas para andar, mas tinha mãos para escrever João 3,16 e lançar pela sua janela, e os outros apanhavam os papelinhos e liam o Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ama os pecadores e quer salvar os pecadores, regenerar os pecadores, ressuscitar os pecadores e revesti-los de um manto espiritual para estarem no céu. Que o Senhor vos abençoe e até o próximo domingo, se Deus quiser. O mercado está vazio. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ribeiros lá do campo terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense. É a volta do Senhor. Quem está indo para a terra canta. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. E o meu nome?
que acontece com eles? Meu Deus. A cidade